Boa noite a todos, sejam bem-vindos nesse momento maravilhoso de culto que nosso querido Deus está nos proporcionando. Esse nosso amado Senhor, de toda a misericórdia, possa estar conosco, nos abençoando, nos acolhendo com o seu perdão e na sua palavra. Um abençoado culto a todos nós, e nós queremos dar início do cantar da primeira canção. Podem ser. Querida família de Deus, o apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a injustiça. O mesmo apóstolo nos assegura: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Baseados nesta promessa divina, queremos abrir os nossos corações perante Deus. Com Davi nós dizemos: confessarei ao Senhor os meus pecados.
Senhor Deus, Pai misericordioso, eu, pobre criatura, confesso todos os meus erros, os pecados que lembro e também os que nem percebi. Reconheço que tenho merecido teu castigo aqui na terra e também na eternidade. Suplico-te pelo amor que revelaste por mim, na pessoa de teu amado Filho Jesus Cristo, que perdoes todos os meus pecados. De minha parte, prometo corrigir a minha vida. Para que isto seja possível, dá-me o teu Espírito Santo em rica medida. Amém. Queridos irmãos, como ministro da palavra, vos asseguro que o Deus onipotente e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos ama e vos aceita como seus filhos e filhas e vos perdoa de todos os vossos pecados e quer fortalecer-vos com a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A congregação pode sentar, por favor. As palavras do Salmo servirão de introito para o culto de hoje, conforme o Salmo 25, versículos 1 ao 10. Salmo 25, os versículos 1 ao 10. E de modo responsivo, queremos fazer a leitura do Salmo, que diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Até aqui a palavra do Salmo. Convido a todos a se colocarem de pé para falarmos com Deus em oração. Todo-Poderoso Deus, exaltaste o teu Filho a um lugar de honra e autoridade, ilumina nossas mentes pelo teu Espírito Santo, para que, confessando Jesus como Senhor, sejamos levados a toda a verdade, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Testemunho
conforme as registradas pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 ao 4, Filipenses 2, 1 ao 4, que diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Até aqui a palavra da Epístola. As palavras de Jesus, conforme as registradas pelo evangelista Mateus, capítulo 21, os versículos 23 ao 32. Em reverência às palavras de Jesus, convido-os a se colocarem de pé. Diz assim o nosso Senhor: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao seu primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Até aqui a palavra do Evangelho. Convido a todos vocês para que, em conjunto, confessemos publicamente a nossa fé cristã, fazendo uso das palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Antes da mensagem, cantemos a oração.
muita alegria. Estamos mais uma vez aos pés de Jesus para receber a sua santa palavra. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a vontade do Pai Celestial. Afinal, qual é a vontade de Deus? Deus nos abençoe. Amém. Pode ser. Meus queridos, no Evangelho de hoje, Jesus ensina sobre a vontade de Deus e denuncia e reprova todo e qualquer tipo de cristianismo de aparências. E para que Jesus pudesse falar a respeito disso, ele conta a parábola dos dois filhos. E o que levou Jesus a falar essa parábola, foi mais um dos questionamentos e debates que ele teve com os fariseus e escribas, os líderes religiosos do povo judeu. Jesus ele é questionado pelos fariseus sobre a sua autoridade de ensinar e de fazer milagres. Na verdade, os fariseus eles estavam com inveja de Cristo por conta da sua popularidade, pelo prestígio, pela atenção que as pessoas estavam dando ao Mestre. Mas então Jesus conta a parábola dos dois filhos diante do questionamento dos fariseus. E com isso, para mais uma vez denunciar a falsa religiosidade dos fariseus e assim chamá-los ao arrependimento. Jesus conta que um homem tinha dois filhos. Chegando-se o primeiro, disse: vai hoje trabalhar na vinha. Mas o filho lhe respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao outro, disse-lhe a mesma coisa. E este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. E aí então Jesus pergunta aos fariseus: qual dos dois filhos fez a vontade do Pai Celestial? O segundo, disseram eles. Aquele que no início disse que não ia ir trabalhar na vinha e depois se arrependeu e foi. Mas com essa resposta dos fariseus, nem imaginavam eles que por essa resposta que deram a Jesus, os fariseus haviam proferido a própria sentença. O primeiro filho chamado para trabalhar na vinha, no reino do Pai Celestial, representa os fariseus, que conheciam as promessas amorosas de Deus, já desde o Antigo Testamento, mas não seguiam o que conheciam. A vida deles não passava de palavras vazias. Sim, Senhor, eu vou. Mas não foram, não creram. O segundo filho chamado para trabalhar na vinha, isto é, no reino de Deus Pai, representa aqui os cobradores de impostos, que na época eram tidos como ladrões, corruptos, e as prostitutas, ou seja, pecadores públicos, pessoas de má fama. Representam aqui o segundo filho. Esses pecadores públicos que praticavam toda sorte de pecados e rejeitavam Deus e seus ensinamentos no primeiro momento. Mas mais tarde, se arrependeram e disseram sim à vontade de Deus Pai e foram trabalhar na vinha. É importante aqui a gente citar que a parábola não trata, propriamente dito, sobre a nossa disposição de trabalhar no reino de Deus na igreja. E não fala sobre trabalhar na igreja propriamente dito, mas trata do que vem antes do trabalhar. Vemos que o foco principal da parábola dos dois filhos é sobre realizar a vontade de Deus Pai. E Jesus, ele revela
qual é a vontade do Pai Celeste, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. A vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Simples. O apóstolo Pedro também, em sua segunda carta, capítulo 13, versículo 9, ele diz: a vontade do Pai é que ninguém se perca, senão que todos se arrependam dos seus pecados. Fica claro qual é a vontade de Deus na vida do ser humano: que todos se reconheçam pecadores, encontrem em Cristo Salvador o perdão dos pecados e a vida eterna. Então, fazer a vontade do Pai é acolher o Evangelho de Jesus para a salvação, é crer em Jesus. Mas essa vontade de Deus, ela foi rejeitada pelos fariseus e escribas, conforme nós lemos no versículo 32. Jesus diz assim: pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram que ele ensinava. Mas os cobradores de impostos, as prostitutas, creram. Porém, mesmo tendo visto isto, vocês não se arrependeram e não creram nele. Vejam, enquanto que os fariseus ignoravam os ensinamentos de João Batista, que vinham da parte de Deus, e também do próprio Cristo, os publicanos, as prostitutas, os pecadores manifestos, acolhiam em seus corações o Evangelho de Jesus. E aí sim, a consequência disso é que eles abandonavam o seu caminho pecaminoso e mostravam frutos ricos e dignos de arrependimento. A vida deles se transformava. Eles não viviam mais amando o pecado, mas procuravam fazer aquilo que era a boa e agradável vontade de Deus. Primeiramente, crer em Cristo, e em seguida, viver para Cristo. E é por isso Jesus diz: publicanos e meretrizes estavam entrando no reino dos céus antes dos fariseus, porque esses pecadores manifestos, eles estavam antes se arrependendo e sendo salvos do que os fariseus. A prática dos fariseus era ter a palavra e a lei de Deus em suas bocas. Eles diziam sim, Senhor, mas os seus corações, na verdade, estavam longe da real obediência à vontade do Pai Celestial, porque eles rejeitavam o Salvador. Eles viviam uma religiosidade de aparência, julgavam-se melhores do que as outras pessoas e acreditavam que através das obras que eles realizavam se tornavam dignas diante de Deus, assim merecedoras do céu. Eles se achavam melhores e assíduos cumpridores dos mandamentos de Deus, e achavam que por esse cumprimento eles eram salvos. Em outras palavras, eles acreditavam que eles eram salvos por aquilo que eles faziam e deixavam de fazer, e não em Cristo. E por isso não estavam realizando a vontade do Pai Celestial. O reformador Martinho Lutero, ao falar a respeito, ele diz assim: é mais provável que pecadores manifestos se salvem do que pessoas piedosas, cegadas por sua justiça própria. Eles morrem enganados e confiantes em sua santidade, se não forem convertidos por um milagre de Deus. Enquanto que aqueles que, abalados pela lei, tristes e desesperados por causa de seus pecados, dão ouvidos ao Evangelho Consolador. Meus queridos, o que a parábola de Jesus diz para nós hoje? Nós vemos muito bem, mais uma vez, a ênfase nesse texto bíblico, que somente somos aceitos
salvos, perdoados mediante a fé em Cristo Jesus. E por outro lado, os fariseus que tinham fé naquilo que faziam e deixavam de fazer. Além disso, o que nós podemos aprender na parábola de Jesus hoje? De um lado, trata de uma admoestação para não julgarmos pelas aparências. Não devemos pensar que somente pessoas gentis e boas, talvez bem vestidas, que são bons cidadãos, podem tornar-se cristãos. Não devemos julgar pelas aparências. Não importa se a pessoa é um ladrão, um assassino, um alcoólatra, um drogado. Este é alvo do amor de Deus. É ali que Deus quer fazer a metanoia, ou seja, a conversão, a mudança da vida dele. Levando a Cristo e fazendo com que ele receba novamente uma vida digna. Não percebam aqueles que têm males históricos e hábitos condenáveis aos nossos olhos, podem ser convertidas à fé em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Por vezes a gente pensa assim, tiver uma notícia macabra de um assassino, matou uma pessoa lá, e aí você pensa, esse cara tinha que apodrecer no inferno. E sabe o que eu digo? Ele deveria apodrecer no inferno. O merecimento do pecado é a morte. É verdade. Mas e você? O que você merece? Mais do que aquele assassino. Você merece o inferno também. Porque continuamos cometendo pecados. Somos indignos de qualquer coisa da parte de Deus. Ouvimos no Salmo de hoje, salmista confessando a grande bondade e misericórdia de Deus, que não nos trata conforme os nossos pecados, mas ele vem ao nosso encontro amorosamente e nos perdoa. Então estes que têm uma conduta reprovável, que têm hábitos ou têm histórico de assassinos e pessoas de má fama, essas pessoas são alvo do amor de Deus. E Cristo nos chama para ir de encontro a elas, por mais difícil que seja para nós. Nós temos exemplos bíblicos. Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, ladrão. Jesus foi na casa dele, visitou ele, fez um estudo bíblico com ele, e ele chegou à fé. Mudou completamente a vida. O apóstolo Paulo, perseguidor de cristãos, perseguia a igreja de Cristo. Saulo era o nome dele. Depois que ele teve esse encontro inusitado com Cristo, enquanto ele ia para mais uma perseguição, ele veio a chegar à fé no Salvador. E aí passou a ser chamado de Paulo, grande apóstolo Paulo, de perseguidor a perseguido. Um outro exemplo, nós temos a mulher que foi pega em adultério e que quase foi apedrejada. Aí foi trazido diante de Jesus e mais uma vez diz, olha, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que você diz sobre isso, Jesus? Aí Jesus responde, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Todo mundo foi embora. Cristo a perdoou, mudou a vida dela.
Eis uma lição importante. Nós ouvimos o apóstolo Paulo falando aos filipenses de não nos julgarmos mais ou melhores do que os outros. É isso. Somos iguais diante de Deus, igualmente pecadores, igualmente carentes da graça de Deus em Cristo Jesus. Por outro lado, essa parábola também nos leva a perguntar se estamos realizando a vontade de Deus e se agradamos a Ele. E como nós fazemos isso? Nós já vimos aqui que realizar a vontade de Deus implica em arrependimento e o achar em Deus e somente nele o perdão dos pecados, a salvação eterna mediante a fé em Cristo. O apóstolo Paulo, aos Hebreus 11:6 diz: sem fé em Cristo é impossível agradar a Deus. A única forma de sermos aceitos e agradar a Deus é crer em Cristo, pelo qual agora perdoa os nossos pecados, nos coloca dentro do céu, nos coloca agora numa situação de modo que possamos estar no céu, isto é, perdoados e aceitos. Mas a partir do momento que Deus chama o pecador ao arrependimento e à confiança, também agora o capacita a viver em novidade de vida em palavras e ações. E com a ajuda do Espírito Santo, repugna o pecado. Aquele que crê em Cristo de coração não tem prazer em fazer o que desagrada a Deus. Ele, com a ajuda de Deus, a orientação de Deus, ele sempre vai combater o pecado. Vai procurar resistir às tentações. E ao mesmo tempo vai encontrar prazer em praticar os mandamentos de Deus. E onde ele vai fazer isso? Como ele vai mostrar o amor de Deus? Como ele vai servir a Deus? Numa fé ativa, no amor ao próximo. Esse relacionamento que ele tem agora com Deus, ele vai viver nos seus relacionamentos uns para com os outros. Ele vai amar, vai servir, vai ajudar. Vai ter o desejo firme de que outras pessoas também tenham Cristo na sua vida. E aí vai se engajar com outros cristãos para que o Evangelho continue sendo levado até os confins da terra. Por isso, meus amados, certamente a parábola de Jesus no Evangelho de hoje deve servir de séria advertência a todos os que se acham acomodados em sua religiosidade. O cristianismo que se manifesta somente de boca para fora, na verdade, não passa de desobediência a Deus. Agrada a Deus aquele que crê em Cristo e vive para Cristo. Portanto, a vontade de Deus, Pai, é que ninguém se perca, mas que todos se arrependam dos seus pecados, cheguem à fé em Cristo e sejam salvos. Que Deus Espírito Santo nos preserve na fé em Cristo até o fim. Amém. Meus queridos, diz a palavra de Deus: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Queremos também com muita alegria manifestar, portanto, neste momento, a nossa gratidão, o nosso culto a Deus, também através das nossas ofertas. Durante esse momento, cantemos. Senhor.
Senhor Deus, Pai Celestial, a Ti entregamos nossas almas, em Ti colocamos a nossa confiança. Estamos atentos às Tuas bênçãos. Durante a nossa vida tens mostrado o Teu constante amor. Providenciaste-nos a eterna salvação, enviando o Teu Filho Jesus Cristo. Pelas incontáveis bênçãos do Teu amor e da Tua bondade, aceita a nossa adoração, louvor e gratidão. Mantiveste a Tua aliança, ó Senhor, com o Teu povo escolhido. Mas nós, Teu povo escolhido em Cristo, muitas vezes quebramos a Tua aliança. Apesar das nossas boas intenções, nem sempre fugimos da maldade. Muitas vezes questionamos a Tua justiça, embora nós mesmos fomos injustos. Por causa do egoísmo, interesses particulares, muitas vezes prejudicamos a nossa união com o Teu povo e nossos irmãos em Cristo. Perdemos a humildade que requeres de nós em nosso trato com as outras pessoas. Procuramos subir na vida desconsiderando as necessidades dos outros. Nós mostramos adequadamente o nosso apreço pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo. Prometemos te servir e falhamos em manter nossas promessas. Por estas nossas incontáveis fraquezas e transgressões, perdoa-nos, ó Senhor. Fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo para que mostremos empatia e verdadeiro amor. Concede-nos o Espírito de Cristo, que se humilhou e se tornou obediente até a morte por nossa causa. Dá-nos a vontade e a disciplina para cumprirmos nossas promessas. Protege o nosso povo, a nossa pátria de todos os inimigos, especialmente daqueles que destroem a alma juntamente com o corpo. Querido Pai do céu, olha pela nossa nação, por todas as nações do mundo. Diante dessa situação de pandemia que ainda vivemos, suplicamos-te, Pai do céu, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos e livra-nos dessa situação tão triste. Te rogamos, Pai do céu, que possamos cada vez mais também te louvar e te agradecer e viver segundo a Tua santa vontade. Para tanto pedimos a ajuda de Teu Santo Espírito. Pedimos também, graças a Deus, que esteja conosco todos os dias em nossas tribulações, em nossos sofrimentos, em nossas lutas que nós enfrentamos aqui neste mundo. Rogamos também, Pai do céu, por chuvas. Necessitamos, graças a Deus, de chuvas para que possamos assim continuar obtendo a nossa subsistência, o nosso sustento. E que nós, graças a Deus, jamais nos esqueçamos de te louvar e te agradecer por todas as bênçãos e benefícios derramados sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome daquele que sofreu, morreu e novamente ressuscitou para a nossa salvação, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha a misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.